Então fiquem ligados, né, que essa é a oportunidade de fazer novos negócios também. E vamos lá, sem perder mais tempo, vamos chamar aqui a nossa palestra master do final do nosso dia, né, o futuro da sociedade, né? A pandemia impactou o presente e antecipou o futuro. E agora? Né? Descubra nessa palestra especial do nosso amigo quais as tendências sociais e tecnológicas que devem impactar os negócios do turismo de natureza nos próximos anos. Então, é com muito prazer, porque ele é um grande parceiro nosso, a gente vai receber aqui o Peter Kronström, diretor do Instituto Copenhague de Estudos do Futuro. Peter, seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado. Prazer estar aqui. Que é um grande parceiro da Beta, mas antes de você começar a sua fala, eu vou pedir para o Peter sortear agora entre o número 1 ao 273. Me diga um número. 152. Teriana, confere aí. 152. Bingo, quem deu? Quem tem bingo? Quem deu bingo? 172, dou-lhe uma. Cadê o nome? 52. 152. Olha. Fala o nome. César Henrique Bergam. Uhul! Parabéns, César. Parabéns, César. Foto com o pessoal da Cútulo, já vou saindo do palco. Peter, tá com você, hein? Tá bom, obrigado. Primeiramente, quero falar que meu nome é Peter Kronström e eu sou usuário da natureza. Eu quando eu comecei Luizão, quando eu conheci Luizão, a primeira vez fui para uma palestra em Parque Ibirapuera, em São Paulo, sobre a natureza, e eu comecei a palestra daquele jeito. E eu pensei, hoje eu vou falar a mesma coisa, porque eu sigo o usuário da natureza. E obrigado pela natureza durante essa pandemia. E segunda, é verdade que eu virou muito amigo com a PETA e toda a missão da PETA e de todos vocês aqui está muito perto do meu coração. E eu estou com orgulho que eu contou, Luizão, se não me engano, esse é o 5º APETA Summit que eu vou fazer a palestra. Então, é um prazer. Espero... Obrigado. E já foram 3 ao vivo presencial, que a gente realmente gosta, né? E já foi 2 aqueles online durante a pandemia. Vamos rezar para aquela época de online, já vai diminuir bastante, né? Para os próximos anos. Bom, eu vou falar um pouco para vocês de como é nossa análise atual da sociedade e o que estamos esperando para o futuro. Quando eu termino a palestra, eu vou abrir espaço para quem tem alguma pergunta, etc. Podemos trocar ideia e podem fazer as suas perguntas. Então, se surge uma pergunta durante a palestra, podem falar ou guardar até o final, aí eu respondo tudo. Mas... principalmente estamos aqui por causa de essa casa que a gente chama nosso planeta, que realmente precisamos cuidar, aproveitar pelo bem de nossa saúde, porque vivemos em uma sociedade que estamos cada vez mais distante dessa natureza e cada vez mais pessoas no nosso mundo estão distantes da natureza. E realmente eu acredito que agora e os próximos anos, uma das pautas mais importantes para o bem-estar de todos nós é o acesso à natureza para o cidadão mundial. O Instituto, quem não viu minha palestra antes, pode começar aqui. O nosso nome, a gente sempre fala sobre o futuro em plural. Copenhagen Institute for Future Studies, ou em dinamarquês, Instituto for Fremtidsforskning. E a gente sempre fala sobre o futuro em plural, porque o futuro não existe. O que existe é uma série infinita de possíveis futuros. E essa abordagem coloca na nossa mão a responsabilidade e a oportunidade para tentar criar o futuro que a gente quer. E a missão do Instituto de Copenhague não é só ajudar a construção de um futuro melhor,
mas também é mostrar essa oportunidade que está para todos nós, que deveríamos tomar sério e colocar na pauta nas nossas sociedades qual futuro queremos a longo prazo, né? Como essencial para a sobrevivência do ser humano. Porque todos nós aqui, o ser humano mexe com o futuro, 80% do nosso tempo acordado, a gente mexe com o futuro. Porque é o número 1, capacidade de sobrevivência a longo prazo. A nossa capacidade de enxergar que está para vir. Mas esse 80%, dependendo de quem somos, de quem é específico, umas 60%, 70% desse pensando no futuro é futuro a curto prazo. Onde vou a férias, o que vou comer na próxima refeição, como vou atravessar a rua sem ser atropelado por o carro. É um diferente ensaio pensar o futuro da nossa sociedade mais a longo prazo. E por isso eu estou aqui hoje para brindar luz e mostrar como a gente faz isso no Instituto da Copenhagen de Estudos Futuros, que acabamos de cumprir 52 anos, onde a gente está aconselhando governos, cidadãos, empresas para a construção de um futuro melhor. E essencial nisso é entender que o futuro que não existe não é algum monstro que nos vão transformar a todo um cenário distópico de Matrix. Não. O futuro é muito mais sencillo. O futuro, em realidade, está sendo criado agora, e nesse momento, entre todos nós aqui. E lembrando isso, é bem importante para o futuro da nossa sociedade. Então, aqui, aí vai. O espaço aqui, o futurismo, o pensamento do futuro, fica nesse espaço aqui, entre a ciência, o mundo conhecido, tudo que já temos visto, e o mundo artístico. E por que isso? Porque se só olhamos para o futuro com o mundo conhecido, com os fatos que já foi, ou ciência que já existe, a nossa visão vai ficar muito, como se fala, muito limitada. Por isso, um grande ensaio para realmente construir o futuro da nossa sociedade é a inovação. É pensar o impensável. Na nossa workshops e cursos, a gente sempre coloca o foco na arte. E na arte naquele sentido de pensar que não foi pensado antes, né? Imaginar o não imaginável. E usar isso na criação do futuro como essencial. Então, estudos futuros é sobre imaginação. E que melhor músculo tem a nossa sociedade para estimular a imaginação que viagens. E claro, aqui eu quero trazer luz a um escritor e poeta dinamarquês, que era o Hans Christian Andersen. Eu acho que capaz de ser o mais famoso dinamarquês que já tínhamos produzido na história. E ele falou: mover-se, respirar, voar, flutuar, ganha tudo enquanto você está vagar pelas estradas das terras remotas, viajar e viver. E ele foi bem famoso para falar essa frase: viajar e viver. E apenas viver não é o suficiente, disse a borboleta, é preciso ter sol, liberdade e uma pequena flor. Então, para mim, a causa da Beta é um casamento muito bem com estudos futuros, porque quando a gente viaja, quando a gente tem acesso à natureza, quando a gente tem experiências com a natureza, é estimulante para nosso ser, é estimulante para nossos sentimentos e é estimulante para como a gente pensa de onde podíamos ir no futuro, né? Que uma coisa que eu acho que durante a pandemia que foi muito evidente para mim era que muito de nós que tinha privilégio de ser home office, a gente descobriu que muitas vezes você não vai ter as melhores ideias quando você está no escritório. Quando você está naqueles antigos espaços do escritório chato, as ideias não fluem, as ideias não vêm. Não.
as ideias vêm quando você não está tentando de ter ideias. Quando você, por exemplo, está curtindo ou está em um ser, está em contato com a natureza, sem esforçar nada, de pronto vem a ideia de como ganhar seu Mega Sena. E para isso precisamos também a natureza para mergulhar e para nos dar tempo para ter essas ideias que movem nossa sociedade para frente. Aqui eu tenho essa foto aqui porque queria perguntar, alguém aqui na sala, se eu pedir para você, eu quero comer proteína animal que foi criado livre e silvestre. Alguém aqui iria me conseguir indicar aonde comprar esse, aonde achar esse? Não, né? E eu também, bom, porque eu sigo muito tendências, claro, como futurista, é o meu trabalho de seguir tendências, e eu acho que uma das mais interessantes lugares de entender o que está para vir é vinculado à dieta, alimentação e à saúde. Porque aí, se olhamos dieta e alimentação, aí entendemos que o mundo está sempre em movimento e está sempre mudando. 10 anos atrás, o recomendado é não comer gordura. E hoje, a recomendação é comer gordura, né, para a saúde. 10 anos atrás, você podia só comer 1 ou 2 ovos por dia. Hoje, a recomendação é comer tanto ovos que você quiser, porque capaz ovo é a fonte de alimentação mais saudável que existe. Bom, enfim, tem N oportunidades. O que estamos vendo nos estudos futuros é que daqui a pouco, e já começou em Europa e Estados Unidos, as pessoas que procuram só comer fontes naturais de comida que realmente foi criado em terras indígenas, não tocado pelo ser humano, e se conta proteína animal, seja peixes ou bichos, que eles foram criados, que eles viveram livremente e eles mesmos escolheram o que comer, como o mais saudável. Então, quando essa demanda vai começar a puxar, e hoje no Brasil, muito pouco estados, muito pouco conseguem fornecer essas informações. Eu fui para o mercado público em São Paulo e nenhuma dessas órgãos aí conseguiu me falar que o bicho tinha comido antes que eu iria comprar. E essa é só uma das coisas que a gente veja que muitas coisas vão mudar. Então, tudo que a gente veja que está acontecendo agora em 2021, podemos ter certeza de uma coisa, que em 10 anos vamos a olhar para 90% das coisas que fizemos hoje como totalmente desatualizados e arcaicos. Porque novo conhecimento está sempre aumentando nosso universo do que podemos fazer. Então, essa é só uma das veias. Então, eu acredito bastante na dieta, que vamos ver revoluções, né? Aquela ideia que temos que comer 3 vezes por dia ou 6 vezes por dia, também daqui a pouco vai ser visto como arcaico. Temos coisas como jejum intermitente. Não sei quem estava na Mantiqueira, a Beta Summit em 2017. Desde aquele momento eu perdi 45 quilos. E eu perdi esses 45 quilos de mudar minha dieta e fazer jejum. Não começou a fazer muito academia ou esportes, que não estou tão animado para isso. Mas simplesmente mudando dieta e fazendo jejum, consegui uma mudança muito, muito grande no meu corpo. E entre os megatrends, que o Instituto falamos muito de megatrends, que daqui a pouco eu vou mostrar eles para vocês. Entre os megatrends, temos foco na saúde como uma das tendências que mais vai a impactar nosso mundo dos próximos 10, 20 anos. Então, se vocês querem inspiração para os destinos turísticos, para o que oferecer para a galera, eu vejo tudo que está vinculado em trazer melhor equilíbrio e trazer melhor saúde para as pessoas vão estar na auge. E agora,
esse fornecimento de saúde que é vinculado a functional medicine ou comida, não, está não existente em 90% do mundo, está não existente de maneira que o futuro consumidor ou o futuro cidadão daqui a pouco vai estar demandando. Saber ter rastreabilidade de que coloca na boca e onde veio, de que comeu. Eu falo um pouco sobre isso porque eu acho que é realmente muito interessante. Porque eu estava em Brasília semana passada para o primeiro evento presencial, que foi um workshop com 15 pessoas. E esse é meu segundo evento presencial. E, meu Deus, é maravilhoso poder ver vocês nos olhos, sentir se vocês me estão ouvindo o que eu falo, etc. É totalmente diferente coisas. Porque estamos aqui. E não é só sobre o que eu estou vendo e que tem comunicação, né? É porque estamos aqui conectados e nosso ser é muito maior que nosso corpo. E estamos aqui tudo misturando. E eu sempre falo, o que foi mais posta para mim durante a pandemia foi toda essa porrada de online. Que eu tenho palestra para uma universidade no Rio que tinha 5 mil pessoas. Mas eu não olhei ninguém no olho, né? Então, eu só fui no meu escritório em São Paulo, falando para um dispositivo que eu tinha feito. Em realidade, é muito estranho isso, não? Mas, não podemos xingar a tecnologia, porque imagina a pandemia sem essas tecnologias, né? Aí teria ido ainda mais porqueria, mas graças a Deus. Bom, voltando. Então, na comida, eu fui a Brasília, e aí tinha um café, que tinha várias espécies de café. Aí eu tomei um café com um grupo de amigos, que realmente foi uma experiência além. O sabor era ótimo, e supostamente era um dos mais caros cafés no mundo. 100 gramas desse café, ou meio quilo desse café, não lembro exato, acho que foi meio quilo, talvez. Meio quilo desse café é R$1.800. E por quê? Porque aquele café é um café que está produzido em Vitória, em Santo Espírito. E o café é aquele café que foi comido pelo passarinho jacu. E aí a jacu cagou o café. E esse café é o melhor café do mundo. E por quê? Várias sensações. Porque o microbioma, o fermento específico que está rolando no passarinho faz alguma coisa com o café, mas principalmente porque o jacu silvestre, ou que é jacu free range, ele tem uma inteligência como se fala, intrínseca. Ele tem uma inteligência intrínseca de qual grãos de café são os melhores e alimenta ele melhor e são os mais gostosos. E o café esse de Espírito Santo virou o melhor café do mundo por causa que eles deixaram o passarinho escolher que grãos eles vão usar no café deles. E o passarinho, a natureza, tem um intrínseco de escolher o melhor, né? E eu acredito que não só eu acredito, mas a nossa análise do futuro é que daqui a pouco esse vai ser esse conhecimento todo mundo vai ter. E quem puder vai querer só comer fontes de alimentação que conseguiu a liberdade de escolher que eles comeram. E não frangos que foram forçados de comer soja 24 horas por dia, mas frangos livres que eles escolheram que comer, porque eles sabem melhor o que é melhor para eles. Então, estudos futuros e para pensar os destinos do futuro é muito vinculado a se conectar com as tendências que hoje estão mudando o nosso mundo. E as tendências de comida é só um lugar de olhar. Tem vários lugares de olhar. Mas outra coisa que é interessante quando olhamos a comida e como ter uma ótima saúde vinculado à comida é tudo que a gente fala o microbioma. Recentemente eu participei da celebração de 25 anos de TV Globo e aí a jornalista ela me perguntou: Peter,
o céu ainda está ao limite. Aí eu falei para ela, não, querida, o céu não está ao limite. O que está ao limite é o universo infinito. E esse vai para cima e para dentro. Porque agora estamos começando a descobrir tanto conexões com o nosso microbioma e com o microbioma da terra e com o microbioma da nossa natureza, que os médicos, as pesquisas acadêmicas para a medicina estão pirando, porque estão descobrindo que tem tantas correlações e que o que você está vendo aqui, Peter caminhando aqui no palco, só 1/3 das celulares aqui são humanos. 2/3 de todas as células, 2/3 do DNA completo que vocês veem aqui é de fonte não humana. São fungos, vírus, um monte de microbiomas e tudo funciona como um ecossistema. E quando esse ecossistema vira fora de controle ou fora de balanço, começa a dar merda. Desculpa meu língua, mas eu sei que Luizão liberou palavrão, não? Mas aí, olha que interessante. Aí tem uma clínica de medicina em Houston com um médico, se chama Larry Bush, e eles estão comprovando que apenas introduzir terra indígenas na pele, na toque das pessoas, reestabelece um microbioma que, obrigado querido, reestabelece um microbioma que foi perdido nos seres humanos. E só essa reintrodução de terras indígenas, que ecossistemas, digamos, complexos e ecossistemas não destruídos por químicas e agrotóxicos humanos, só introduzir esse ajuda a curar N doenças. Porque muitas vezes é a falta desse acesso a esse microbioma original que faz as pessoas doentes, que corta a comunicação entre nossas células, etc. E esse está sendo descoberto agora. E normalmente descobertas medicinais têm um delay para chegar no resto da sociedade de 7 anos. Então, eu sempre falo, fazemos uma piada entre nossos pesquisadores, que provavelmente um ótimo produto para o futuro do Brasil era vender cocô indígenas. Porque pessoas que se alimentou sempre em naturezas e terrenos totalmente intocados pela sociedade moderna, tem esse microbioma intacto. E agora está nos Estados Unidos e Europa, e eu acredito também em alguns hospitais no Brasil, estão conseguindo curar doenças dando um pouco de cocô de um indivíduo saudável e colocar no intestino de um indivíduo enfermo. Então, realmente, a natureza, intocada por ser humano e a sociedade moderna, ainda tem muito valor, e o mundo está começando a dar valor a essa natureza cada vez mais. Ficou claro até agora? Entendeu esse raciocínio? Então, eu acho que hoje ainda somos um grupo relativamente não pequeno, mas não é toda a sociedade ainda que está valorizando a natureza como eles deveriam. Mas eu tenho certeza, aqui para frente, vai só aumentar esse respeito e valorização da natureza e a importância da natureza também em tratar N doenças. Então, só para agilizar um pouco mais, uma das coisas que futuristas estudam bastante são wildcards, né? Ou mudanças não lineares, como a gente veja, alguns chamam black swans, ou cisnes pretos. São acontecimentos que você não podia prever, mas que mudam todo o nosso cenário. Por exemplo, a chegada da internet, ruptura de um vulcão, ou, mais recente, o smartphone, são acontecimentos que mudou toda a nossa sociedade, nosso dia a dia, mas muito difícil de prever. Podemos dizer que também que a pandemia também a gente veja como uma desses wildcards que mudou todo o nosso mundo. E a pandemia não era difícil de prever. O que foi de surpresa nessa pandemia Covid-19 era de qual rápido despachou para o mundo todo, né?
E como futurista, a gente sempre, os últimos muitos anos, se você faz um trabalho de futuro, você sabe que todo no nosso mundo, nada é absoluto, nada está escrito em pedra, e tudo em realidade é muito incerto. Agora a gente veja que, obrigado à pandemia, todo mundo agora, um muito grande número de pessoas está com esse aprendizado que realmente tudo é incerto. Eu não posso pensar que tudo para o futuro vai só seguir a mesma linha de onde eu veio. Pode ter uma ruptura muito grande. E a nossa análise do Instituto de Copenhague, concordamos uma coisa, que em 10, 15 anos, não vamos ver a pandemia como algo tão ruim. Claro, horrível a perda de vida humana, e melhor se ficar sem a pandemia. Mas assim que a pandemia veio para nos ensinar. Talvez veio para nos ensinar que sim, como mundo, damos valor à vida humana. E a nossa análise, e meu também, o melhor que a pandemia nos mostrou é que hoje vivimos em um mundo que coloca a vida do ser humano em cima de qualquer outra coisa. E esse achamos um bonito legado da pandemia, né? Que realmente vivimos em um mundo que todo mundo estava ok para parar economias, etc., para salvar o máximo número de vidas humanas. E se pensamos bem, agora o número de mortes está em 5, 6 milhões a nível mundial, mas a última pandemia da gripe espanhola matou 50 milhões. E hoje somos muito mais pessoas e temos muito mais contato. Então, o mundo vai para frente, né? Quem vê o meu palestras também sabe que eu estou sempre bem otimista. E eu estou sempre otimista, especialmente por causa desse. E não é porque eu estou na lua de mel com a vida, que também sou, né? Porque eu acredito que se a gente é otimista, se a gente acredita no futuro, vai dar certo. E essa é uma das coisas que eu mais gosto de meus 12 anos no Brasil, que eu acho que mesmo que o brasileiro gosta de reclamar do Brasil, esse é o intrínseco do brasileiro, é sempre acreditar que tudo vai dar certo. E o que eu amo mais desse país é que sempre tudo está certo no final. Pode ser que demora um pouco, mas sempre está certo. Então, voltando a Covid-19, em realidade, a gente veja que como as outras pandemias, o aftermath, ou como digamos, o análise depois das pandemias, sempre valorizaram que a pandemia trouxe muita inovação e trouxe um melhor mundo. E eu acredito que vamos ver essa porcaria da corona, que realmente o meu negócio, que principalmente está cursos e palestras, o primeiro ano eu faturava 10% que eu faturava o ano anterior. E esse é muito louco, né? E eu acho que vocês também que estão de turismo e dos destinos, também foi foda essa pandemia. Foi um ensaio de sobrevivência. Mas eu tenho certeza que cada um de nós aqui aprendi coisas que nos vão ajudar a criar uma melhor vida para nós para frente. Então, quando vamos volver a olhar para a pandemia para trás, vamos entender que a pandemia realmente trouxe muitas coisas para nós, em termos de aprender. E voltando a falar de dieta, eu estou quase seguro que em 10 anos não vamos ver a pandemia como um problema de um vírus, mas vamos principalmente a ver a pandemia como que foi um alerta que foi dado para a nossa sociedade sobre o estado da saúde do cidadão mundial. Mas esse vamos ver lá para frente. Então, só esse aqui é um desenho interessante, desculpa se não dá para ver. Então, pode. Mas esse é o número de mortes em 2021, até agora. Esse foi o número de mortes pelo Covid. E esse aqui foi o número de mortes na poluição, por causa de poluição de ar. Poluição que a nossa sociedade está fazendo, que a gente está fazendo. Então, uma esperança que a gente tem, que a pandemia vai mudar o futuro de nossa vida para melhor, é que se o Covid-19
mostrou para nós que a gente valoriza o ser humano em cima de tudo. Por que não começar a fazer algo com a poluição? Por que não começar a fazer algo com a segurança nas nossas ruas, com a segurança na nossa estrada? Se a gente está avaliando tão importante a vida humana. Então, como a gente veja que agora existe uma janela de oportunidade muito grande frente de nós. E essa é uma janela de oportunidade para realmente puxar, para mudar políticas de nossos governos, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque todo nós aqui está ligado de quando é importante a gente cuidar desse mundo que a gente vive. Então, eu acho que vocês que trabalham no setor de turismo e dão acesso a esse maravilhoso planeta e natureza que temos, vocês também vão ver que a procura por os destinos que vocês representam vai ser cada vez maior e a vontade de entender como nos reconhecemos e que oferece a natureza vai estar cada vez crescente no cidadão que mora na cidade. E eu quero ver vocês em 5, 10 anos e aí me fala se esse foi correto ou não. Mas a nossa análise é que existe uma janela de oportunidade para os políticos para mudar o nosso caminho e existe na sociedade. Porque o ser humano hoje que mora no planeta está cada vez mais acordado para ver a nossa sociedade em um lente holístico e entender que poluir mais talvez vai ser boa para o nosso futuro, né? Então, as megatendências, o Instituto de Copenhague, tudo isso que eu falo agora, a gente baseia em estudos de megatrends, né? Que são tipo grandes conjuntos de tendência que mudam nosso futuro que muda nosso planeta para o futuro. Atualmente a gente está analisando esse 14, quem me conhece já tem visto, já conhece todos eles, né? Mas alguns que falam a favor do futuro da natureza é a sociedade da rede, somos todos mais conectados. De repente, o Brasil não é tão longe para um dinamarquês, né? De repente, pode ver vários destinos no YouTube que inspira, que entender como é a vida no Brasil, eu quero visitar. Que eu ainda acredito, que eu falei em outras palestras para vocês também aqui no Abeta, que realmente o Brasil tem um futuro, é um país maravilhoso e tem um futuro grandioso em trazer natureza, não só para o brasileiro, mas para o povo mundial. E hoje o Brasil recebe tanto turistas como o Colosseum. Mas o Brasil é bem maior que o Colosseum e sabemos que o Brasil então pode receber muito mais turistas e trazer natureza intacto, indígenas, original para o ser humano que vive no mundo todo, né? Outra coisa é sustentabilidade, né? E o Brasil tem muito para ser orgulhoso. Eu não tenho opinião política no trabalho do Instituto, porque somos apolíticos, né? A gente tenta dar descrições, mas, por exemplo, a pauta de sustentabilidade, uma pauta que no passado o Brasil estava líder mundial, o Brasil deveria retomar esse papel como líder mundial no desenvolvimento de sociedades sustentáveis, porque hoje o Brasil é o país do mundo que tem o mais limpo uso de energia. Então, essa é uma pauta interessante, que fala também para a natureza do Brasil. Sociedade do conhecimento, que nosso conhecimento está explodindo. Agora estamos na medicina, está sendo fora de questão que high fructose corn syrup, ou açúcar que está em Coca-Cola, que são meus clientes queridos, não vou falar nada mal de ninguém, mas tem algumas coisas que como se fala, o mundo acadêmico já está comprovado, sem fora de questão, que precisa ser mudado. Então, a sociedade de conhecimento vivimos em uma sociedade que é uma explosão de conhecimento. Então, com esse conhecimento, cada vez mais pessoas vão entender como eles precisam cuidar da natureza, né? Um estudo que a gente fez na Copenhague durante a pandemia foi com empresas em Dinamarca. A gente perguntou a eles, o que mudou para vocês durante a pandemia e por quê? E o que eles falaram, quase todo
dois insights mais profundos era que a liderança de nossas empresas em Dinamarca mudou duas coisas. Eles começaram ser mais preocupados pelo bem-estar dos empregados deles, ótimo para o nosso futuro. E número 2, eles começaram também a ficar mais preocupados com a sociedade em qual eles atuam. Então, antigamente, as lideranças tinham mais foco em fazer os empregados produzir o máximo e vender o máximo produtos para a sociedade. Durante a pandemia, esse foco mudou. Hasta se cuidar para os empregados eram ótimos e também eles entenderam, se eu não tenho uma sociedade que está ótimo, eu não tenho ninguém a vender meus produtos. Então, detectamos um movimento bem forte em Dinamarca, que as empresas, e eu acredito que eu acho que se fizéssemos a mesma pesquisa no Brasil, iríamos ver algo parecido. Porque esse não é só de ganhar dinheiro, né? É ter uma sociedade também para funcionar, como muito importante. Bom, então, aí, nas megatrends, temos várias coisas que apontam para nós como vai ser o futuro, né? E essas são as tendências, têm 10, 20 anos de durabilidade. A imaterialização é outra, que tem várias soluções. Imaterialização é que a gente não dá tanto valor ao produto físico, mas damos muito mais valor à história em volta desse produto, né? Outra coisa que eu estou vendo, que esse daqui a pouco vai ser passado, porque o uso do plástico também é um problema, né? Então, por exemplo, sempre temos que questionar o que estamos fazendo. O plástico não vai sumir daqui a 5 anos, mas daqui a 10 anos vai ser drasticamente reduzido o uso mais fontes mais limpos, né? Por exemplo, a água vai vir de vidro. Por exemplo, em minha casa eu tenho aquele famoso filtro de barra, né? Filtro de barra que é ótimo. Então, esses são lugares onde a nossa foco e atenção vai mudar. Desenvolvimento tecnológico também, aí vamos ter muitas soluções para o nosso futuro. Crescimento econômico, individualização, que cada vez essa individualização é um mega trend que o Instituto trabalha muito e que também foi atingido na pandemia. Porque a pandemia mostrou que o que a nossa sociedade dá mais valor é a vida humana. Então, se olharmos o desenvolvimento da nossa sociedade nos últimos 100 anos, o que para mim fica mais forte e mais claro é que vivemos em uma sociedade onde a expressão individual, ou a liberdade de ser quem somos, é uma das mais fortes macro tendências, e nossa sociedade está num sentido envolvendo em maneira que cada ano aumenta o número de pessoas que podem ser realmente quem eles querem ser, né? E eu falo isso como eu sou gay, isso não é importante, mas é importante por toda essa pauta da diversidade. 30 anos atrás, o grupo de travestis, lésbicas, homossexuais, etc., tinham vidas muito ruins. E hoje, 30 anos depois, têm vidas boas quase no mundo todo, menos em alguns países. Então, realmente, se olharmos para essas macro mudanças na nossa sociedade, eu acho que podemos ser felizes que o mundo está desenvolvendo para um mundo onde estamos cada vez mais bem resolvidos. E que cada um... E esse não podemos esquecer, porque muitas vezes pessoas falam para mim, mas o gringo é só, tipo, tem um sorriso bonito e é muito otimista. E eu estou bem cansado de sempre ser atacado para ser otimista, né? Por exemplo, também o TV Globo também sempre tenta me enfiar isso na minha pauta, mas não fala nada ruim do Globo, eles são maravilhosos, quase não. Mas o que eu quero falar com isso? Que realmente o meu otimismo vem de estudos muito objetivos, que o mundo não está acabando. Mas a mídia, e TV Globo aqui, e CNN e outras, eles não mostram todos os bons que está acontecendo, porque não gera engajamento.
O David Zuckerberg, por exemplo, eu sei que ele me odeia, ele não tem ideia quem eu sou, mas os algoritmos dele, eu tenho certeza que eles me estão bloqueando e não mostram meu conteúdo para muitas pessoas. Porque estão ligados, vocês viram que os algoritmos de Facebook, eles em realidade, eles só mostravam coisas que fez as pessoas ficar com raiva. E ficar com raiva e chateados e começando a brigar. Porque quando as pessoas estão com raiva e chateadas, estão mais disponíveis a gastar dinheiro em produtos inúteis. E isso já foi comprovado. Né? Então, e a mídia funciona para a mesma maneira. Que está sempre colocando o lado negativo, porque esse esquenta a sangue da gente. Né? E aí a gente veja e a gente fica... tipo, pensando, nossa, que muitas coisas postas estão acontecendo no mundo, né? E em realidade não é assim. Porque nunca antes a porcentagem de pessoas que têm vidas razoáveis, que vivem saudável e têm acesso à informação, acesso ao conhecimento, nunca foi tão elevado. Cadê essa história? Nunca tantas pessoas percentualmente têm acesso a ter experiências boas na natureza. Essas histórias não são contadas todo dia na mídia e precisam ser muito mais contadas para pessoas não ficarem com raiva. E agora eu vou apresentar alguns cenários que podem parecer mais distópicos, mas não é para ficar a pessoa com medo. Porque, cara, como pesquisador, eu vejo muita coisa, né? E eu pesquiso várias tendências e leio muito. E veja muito, e usa eu mesmo, minha própria vida, dia a dia, para tirar esses insights novos que a gente tem. E uma das histórias que mais me impactou os últimos 2 meses foi que eu li um livro de Deepak Chopra que tem um caso de um cara que uns 15 anos atrás, ele morreu. E agora eu não lembro se morreu 10 minutos ou 50 minutos, mas foi bem foda. Tipo, os médicos já tinham falado, esse cara nunca vai volver, ele tinha um câncer terminal e morreu mesmo. E ficou, tipo, um bom tempo morrido. Aí ele voltou. E hoje a história que eles contam, o caso dele, virou referência para o que a gente saiba que pode acontecer depois da morte. E aqui ele explica, que me impactou profundamente. Ele explica que ele foi lá no túnel, ele viu a alma dele, a luz, tentando entrar em algo, contato com o fonte criador, que alguns chamam Deus ou não sei o quê. E nesse caminho ele viveu toda a vida dele. E ele, naquele momento, ele viu quando ele ficou com câncer. E ele conta, e é muito emocionante. Depois eu distribuo o link para quem está interessado. E ele conta que ele fez aquele repasse da vida toda e ele viu que em algum momento nos anos 70 que ele ficou muito pegado à pauta de ecologia e antipoluição. E ele viu que ele estava naquele momento passando por algumas dificuldades, mas ele viu que ele ficou com tanta raiva de como o ser humano é estúpido de gastar o planeta, que ele ficou com tanta raiva de um grupo na sociedade, e foi aí que ele adquiriu o câncer. Bom, enfim, ele voltou, foi ressuscitado, cerrou a câncer. E hoje está vivo ainda, e é um caso bem interessante. Mas então e agora ele fala, o caso dele, que em realidade colocar o foco de tudo que era bosta não ajudou ele. Então, é a mesma coisa nos estudos futuros e olhando para a nossa sociedade futuro. Se a gente só coloca foco em que não funciona e que está bosta, isso não muda nada. Mas a gente se coloca o que funciona, o que está bem, o que realmente estamos descobrindo, esse funciona para mudar o nosso futuro. Bom, aí me empolgou aqui. Então, o que eu acho bem interessante nesse caso desse cara, é que não só ele tinha esse profundo insight, o Deus, a natureza, a vida, o universo, deu a chance para ele para volver. Cerrou a câncer.
E o que está acontecendo agora no moderno, na medicina moderna? É o descobertimento de nonsense, igual o efeito igual a placebo. No meu objetiva, ou no meu visão, talvez o maior descobertimento na medicina é o efeito placebo. Que se quando as pessoas acham que eles estão tomando um remédio que funciona, o corpo mesmo faz funcionar. E agora está saindo pesquisas de Stanford do ano passado que mostra que se a pessoa acredita que esse salada me vai fazer bem, a salada vai fazer bem. Mas se a pessoa acredita que esse salada me vai fazer bosta, vai fazer bosta. Eu trabalhei na McDonald's quando eu era adolescente, 16 anos, eu servia hambúrgueres em Dinamarca. E eu gosto muito. E agora eu estou com toda essa pauta de saúde e blá blá blá. Aí eu falei, mas como eu justifico? Aí eu leio aquele estudo. Agora, quando eu vou a McDonald's, eu falo, esse porra de batata frita me vai ser ótimo. E aí funciona. Tipo, então, e esse também é quando olhamos para o futuro da nossa sociedade, e esse não é hocus pocus, ou esse não é mágica. É mágica, sim, mas está sendo comprovado cientificamente. O que você acredita, você materializa. O que você pensa, se mostra. Não? E eu acho que é bem interessante, e eu acho que realmente, nem o céu é o limite, mas o universo, como se fala, o universo infinito é o limite. Quando a gente conecta esse também com o que queremos para a nossa sociedade, também vemos na Copenhague. Por isso, a gente, desde 52 anos, que o mundo tem muito postas, mas uma de nossas mais profundos insights é se você faz qualquer trabalho sobre o futuro, precisa ter uma abordagem otimista. Ou precisa ter algum pano do fundo otimista, porque senão, por que fazemos? Então, se conseguimos solucionar problemas. Bom, aí vamos rápido aqui ver, porque realmente, esse aqui é um gráfico que mostra, a gente está fazendo análises atuais, que trabalha com mudanças climáticas, né? Em termos de sustentabilidade. Se temos um aumento de 1,5% de Celsius, ou de 2%, tem muitos diferentes impactos. Né? Por exemplo, a capa de gelo na Groenlândia está vazando, e o problema não é o aumento do mar. Esse vai ser só problema em 100, 150 anos, que também vai ser um problema, né, para o Brasil. Mas o problema maior que está acontecendo agora com o derretado de gelo é a chegada de um novo tempo de gelo. Porque esse derretado de gelo está mudando as correntes nos oceanos. E esse talvez é o mais preocupante que está acontecendo nesse momento, né? Essa mudança do oceano. Mas como a palestrante maravilhosa antes de mim, que roubou meu pelo, eu roubou meu cabelo dela, né? Onde está aí? Você falou que temos mais que 3 bilhões de anos de vida, né, no planeta. E também o planeta provavelmente existiu 17 bilhões de anos e a vida 3,4 bilhões de anos. Então, a natureza e o planeta vai estar ótimo. Eu acho que o que precisamos preocupar é para como vai ser a casa para nossos filhos e nossos netos e nossos bisnetos e bisnetos. Mas no grande esquema, a poluição e tudo isso que a gente faz é problema para nós. Agora, nesse momento, mas na grande escala das coisas, não é tanto um problema. Né? Isso também eu acho válido lembrar. Estourou o tempo? Estourou o tempo? Não, né? Mas porque... Bom, vamos para frente. Então, há uma coisa que... Mas essa não é uma defesa para, a gente vai fazer, podemos fazer qualquer coisa, né? Mas é só essa sobreposição, que tem coisas que está criado por humano, que está não natural e ruim, e natureza que está ótimo. Mas não é assim. Então, tudo que a gente veja aqui, até as cadeiras de plástico, tudo é natureza. Né? Porque tudo foi criado aqui, tudo já está aqui. Claro, agora é o momento de pensar como mudar isso. Por exemplo, a gente está vivendo agora
sempre mudou as espécies de vida que vivem no planeta e isso é normal. Mas o que estamos vendo agora é que agora está acontecendo uma acelerada extensão de espécies por causa de como o ser humano está abusando ou usando o planeta. Né? E esse podemos mudar e deveríamos mudar junto com o aumento de temperatura. E como eu falei no início, não está nada ruim, porque agora sabemos que o planeta pode dar uma resposta a uma ameaça como o corona. Então, o planeta também pode dar uma resposta a uma ameaça como o aumento das temperaturas, se actuarmos juntos. Não? E precisa acontecer essa actuação. Por exemplo, aqui temos um exemplo, desculpa, esse slide é em dinamarquês, mas aqui fala que o Amazonas, na Brasília, ele tem 10% de toda a fauna e flora do mundo, 10%. O orçamento de preservação do Amazonas é de 380 milhões de dólares. Né? Que o mundo gasta em cuidar 10% da flora e fauna, é 380 milhões de dólares. Se imaginamos que o Brasil é um dos países que gasta mais em preservação. Né? E muitos brasileiros não pensam isso, eu acho que, porque, na realidade, o Brasil é um dos países que gasta mais em preservação atual. Se imaginamos que esse 10% do Amazonas era o mundo todo e multiplicamos com 10 vezes. Então, quando gasta o mundo atual na preservação de nossa natureza, equivale o mesmo valor de 0,4% do Facebook. Então, hoje o mundo está gastando para cuidar da natureza o valor que é 0,4% do Facebook. Então, quase nada. Então, com essa tarefa que está frente a nós, eu acredito, a gente veja que o futuro gerações e também começando agora tem uma janela de oportunidade para realmente os políticos em volta do mundo comecem a actuar como querem o cidadão e comecem a preservar e proteger muito mais a natureza. E o que a gente está fazendo hoje é muito pouco, mas tem boas notícias. A gente acredita que vamos ver isso. Aí tem novos fontes de carne, por exemplo, e todo esse foco. Aí, de novo, esse estudo que mostrou que você pensa, acontece. Foi feito de um estudo da dieta. E eles pesquisaram um grupo de pessoas que só comiam dieta baseada em animais e a outro grupo consumiu dieta que era baseada em plantas ou vegetais. E mostraram que não conseguiu provar que nenhuma era melhor que a outra. Mas o que mais tinha impacto em como a saúde das pessoas pesquisado era se a pessoa acreditava que o que comia era saudável. Era o mais importante. Não importou se era animal ou vegetal. Era que a pessoa pensava. Não, bom, enfim, eu estou bem fascinado dessa pesquisa. Vamos lá. Então, tem muitos janelas de oportunidade para mudança. Em termos de nova maneira de fazer agro, temos um aumento de pessoas que são conscientes na dieta que eles comem. Vegetarianismo está em auge. Nova fonte de carne, porque sabemos que o problema de carne não é necessariamente com saúde. O problema de carne é a emissão de gases estufas, né? E por isso não é tão sustentável. E como fazer todas essas novas proteínas e tecnologias novas nos vão ajudar. Esse aqui é o rio Ganges. E um dos fatos que o Instituto está mais animado é que o governo indiano, em 2017, declarou o rio de Ganges como se fala aí, os bordes deles. O rio, todo o sistema do rio de Ganges e em volta do rio de Ganges foi declarado como uma entidade viva. E tem os mesmos direitos e tem considerado como direitos humanos. Então vivimos em um mundo onde
as maiores democracias do mundo realmente estão começando a dar mais valor à natureza em várias diferentes fronteiras. Aí, só para acelerar um pouco, também está acontecendo Greta Thunberg, não? Sueca chateada, virou uma das mais importantes vozes da nossa geração atual em termos de mudar como a gente emite gases estufas. E existe a boa vontade das governos e a boa vontade do cidadão para mudar isso. Então, a nossa análise é otimista. A nossa análise é que, porque eu sempre falo, a nossa análise é sempre meio cínico. O ser humano não quer mudar nada se não dá conveniência. E esse é um fato. E eu me assumo esse também. Que eu não vou gastar 10 vezes mais para um produto só para salvar o planeta. Eu vou falar que eu vou gastar 10 vezes mais, mas na real eu só vou gastar 10 vezes mais se esse produto resolve a minha vida, né? E agora estamos vendo que muitas vezes a ciência e as megatrends estão dando soluções, que muitas vezes a escolha mais saudável de comer é produtos que são feitos, por exemplo, de agro biodinâmico, né? Então, daqui a pouco, ninguém mais vai comprar comida nos supermercados que está super ou alta processado, mas todo mundo vai procurar comida que são feitas de agrícola regenerativo, né? Então, mudança está acontecendo, fontes de transporte eletrificado, outra maneira de cuidar a roupa. Durante a pandemia, eu moro na mesma casa 6 anos em São Paulo, né? Antes da pandemia eu rodava Google me rastreia, e antes da pandemia eu dei 5,5 voltas do mundo, só de atividade de viagem, de falar com as pessoas, etc. E o que a pandemia trouxe para mim é que hoje eu tenho muitas plantas em casa, que sempre teve, e quem cuidava deles era a Ana Paula, que trabalhava na minha casa. Durante a pandemia ela não veio, mas o que a pandemia trouxe para mim é que hoje eu tenho uma relação íntima com cada uma de minhas plantas, né? E isso realmente mudou minha perspectiva em natureza. E eu acordo pela manhã, o primeiro que eu faço é eu olho todas as minhas plantas e se todas estão bem crescendo, eu estou feliz. E essa é uma coisa que eu podia ter falado em palestras, mas agora eu entendo. E a pandemia trouxe essa perspectiva para mim, né? Então, eu acho que, volvendo às soluções, né? Aí eu também, lendo da microbioma, etc., eu parou de tomar banho. Não, não fica assustado, eu tomei banho hoje. Né? Mas, por exemplo, eu acho que muitas vezes a solução está à frente de nós. Fazendo todo o home office, eu dando palestra para 5.000 pessoas, eu podia ser fedido em casa, sem problema. Porque, obrigado a Deus, o computador ainda não transmite fervor. Né? Então, eu acho que muitas vezes estamos descobrindo que a economia circular está aqui. E é só buscar as soluções que estão à frente de nós. E é a mesma coisa que todos nós aqui, amantes da natureza, sabemos uma coisa. Quando a gente está na natureza, a solução está sempre o mais simples e o mais fácil que está frente à nossa frente, né? E uma coisa que a gente vê é que a pandemia trouxe isso para o nosso mundo. E a gente acredita que os SDGs, os objetivos, como se fala isso em português, eu sempre esqueço. Exato. Esses estão, as soluções estão à frente de nós. E agora, boa parte do mundo está orientado a essas soluções. Então, o novo paradigma é o bem-estar. É o bem-estar do ser humano. E com isso a gente acredita que vamos conseguir viver 150 anos ou mais. Tem futuristas e tem pesquisadores, tem médicos que acreditam que já vamos conseguir viver eternamente. Essa não sei se é uma opção, mas estão realmente descobrindo coisas malucas agora. Tem um pesquisador que ganhou, não sei se ele ganhou o prêmio Nobel, mas tem um pesquisador que se chama Bruce, no Stanford, que é considerado o pai da epigenética.
A epigenética é tipo como a epidemia, é o capa em cima do gene. E ele descobriu que a nossa DNA não é uma sentença. Não é uma sentença que você vai ter enfermidades e você vai morrer tal e tal idade. Não, que você pode comunicar com seu DNA. E esse já está pesquisas comprovado do Stanford Medical School. Então não é alguma coisa, uma vertente esotérica. Não, está comprovado. O que você pensa, o seu DNA responde. O seu DNA escuta. Então, e esse está relativamente novo, descobertamentos científicos que realmente, eu tenho certeza, vai revolucionar como a gente veja nosso mundo para os próximos anos. Então, aqui tem, a DNA, a saúde vai ser uma coisa que antigamente a gente só foi ao médico quando tínhamos uma doença. Aqui para frente, vamos ficar cada vez mais, a saúde é algo que a gente preocupa o tempo todo. E assim também foi durante a pandemia, que nos mostrou muito mais pessoas estão se cuidando agora. Vou acelerar um pouco. Esse eu acho que as pessoas gostam muito aqui, né? Que é polarização. Opa! Que eu sempre falo, o Luizão, quem viu meu palestra 4 anos atrás, talvez vai lembrar, que eu sempre falo, por que precisamos de criatividade no futuro, para pensar o futuro? Por quê? Segura a peruca, galera. O futuro sempre vem muito mais maluco do que a gente podia imaginar. Se eu, 4 anos atrás, tinha falado para vocês, olha, meus queridos, em 4 anos, bom, já Bolsonaro vai virar presidente, ninguém tinha acreditado isso 5 ou 6 anos atrás, né? Mas se eu tinha falado para vocês, Bolsonaro vai virar presidente e a próxima eleição presidencial, depois que ele foi eleito, ele vai encontrar Lula. E a maior parte dos brasileiros vão preferir Lula que Bolsonaro. Ninguém teria acreditado 5 anos atrás, né? Então, por isso, que tudo que está acontecendo no mundo é sempre muito doido. Eu gastei um pouco mais de tempo, mas eu acho que eu expliquei muito do mundo digital que a pandemia nos trouxe, realmente, de qual é o valor de um encontro como esse, a Beta Summit, encontrar colegas, rever amigos. Não existe online. Não existe, eu posso ficar no meu celular e ter o mesmo. É totalmente diferentes coisas. E aí a gente veja que a tecnologia está fazendo o povo menos apaixonados. Brasil, as novas gerações, e mesmo em Japão, Brasil, África, está cada vez fazendo menos sexos. Provavelmente a geração mais feliz na cama é a geração de Luizão e por aí vai. Porque a nós que vem depois, vivemos essa vida virtuais e a gente está com muito mais problemas de vincular com sexo, né? Então, estamos vivendo, e as últimas notícias, não sei se quem segue meu Instagram, fiquem felizes de me seguir. Eu acho que esse papo de Mark Zuckerberg, da metaverso, né? Da metaverso, eu falo para Mark Zuckerberg, eu não quero ser porra metaverso. O meu sonho não é viver em um mundo virtual, em casa, em algum sistema de Matrix. Não, o meu metaverso é a natureza. E por isso também, eu vou terminar a palestra meu aqui fazendo essa pergunta, porque está bem claro para nós que trabalham com o futuro, que tem 2 linhas de desenvolvimento da nossa sociedade. E uma é uma fascinação, fetiche por high-tech, e a outra é cada vez mais respeito e entender a natureza e implementar a natureza na nossa vida, né? E se eles vão abrigar essas 2 linhas ou eles vão comunicar, é na nossa mão, de que futuro que a gente quer, né? Então eu vou só rapidinho aqui também, que eu acho interessante. Esse aqui, pode passar mais 5 minutos? Todo mundo? Obrigado. Bom, eu acho aqui que uma coisa que a gente sempre fala é que a solução está à frente de nós. A gente veja que a consumação
em las classes mais altas e os países mais desenvolvidos, a consumação está cada vez menos vinculado a produtos físicos que estragam o planeta e cada vez mais vinculado a produtos não tangíveis, como, por exemplo, cursos de yoga, bem-estar, trilhas na natureza, coisas que movem a economia, mas que não estragam o planeta. Então, a gente veja muito que o novo luxo não está vinculado em ter mais carros, ou o novo iPhone, ou ter casa melhor, mas o novo luxo está por boa parte cada vez mais vinculado a um melhor eu, ou um melhor mundo. E essa capacidade de criar, de se auto-superar. As pessoas estão dando mais valor, e esse é de todas as classes, não necessariamente só os ricos, mas dá mais valores que eu estou bem comigo mesmo. Não está vinculado em eu faz algum acúmulo doido de riqueza. E esse também pode ser as soluções para o nosso futuro, né? Esse criar melhor eu e criar um melhor mundo. Aí eu vou um pouco rápido aqui, porque a gente dá o mesmo valor para a água e a natureza, é a mesma curva de valor. A gente só dá valor quando está acabando. E, graças a Deus, nenhuma desses recursos está acabando no Brasil, mas está acabando em muitos países. Então, eu acho que realmente é uma oportunidade em par para o Brasil, realmente ajudar a trazer natureza em par para o mundo, e não só os brasileiros, mas o mundo todo. A gente também sempre fala, eu falei um pouco, os 60 são os novos 40, né? Vivimos cada vez mais tempo, então, cada vez mais, vocês vão precisar pensar como eu vou ter os seniors jovens, tipo, o pessoa 80 anos que querem ir a fazer pegação. Que eu ofereço para eles, né? Eu sempre falo, se queres um negócio segurado para o futuro, cocô indígenas e putaria para a terceira idade. Piada. Aí também, claro, tem todos esses também. O futuro é feminina, né? A gente muitas vezes, um comentário para esse papo de metaverso de Mark Zuckerberg, a gente veja que se viajamos 50 anos para o futuro e perguntamos ao cidadão em 2070 o que estava acontecendo em 2020 e que tinha importância, nadie vai falar da bosta do smartphone. Mesmo que eu amo meu smartphone, me facilita a minha vida, né? Mas em 50 anos ninguém vai lembrar. Mas provavelmente eles vão falar, o que mudou mais na nossa sociedade era a igualdade entre o homem e a mulher. E os direitos humanos. O que foi mais e mais valorizado foi o respeito pela vida e para ser quem somos. E esse provavelmente mudou mais que qualquer outra coisa na nossa sociedade, porque mexeu com a nossa estrutura social, como vivimos em família ou não. Mas, se vamos a viver 150, 200 anos, quantas crianças a gente quer? Essas são perguntas. Vamos a viver em família o tempo todo, ou talvez só família quando está conveniente e outra quando não é? Então, vemos também casas de solteiros crescendo, vou acelerar um pouco. E também essa liberdade a gente viu que temos como, especialmente quando a gente viaja, novos padrões de viagens como workation, Grandma Core, Cottagecore, hiperlocalizado, cidade Zoom, né? Que o formato, os destinos, vocês precisam se virar híbrido, né? Alguns de nossos pesquisadores mais distópicos, um de meus colegas da Dinamarca, ele termina suas palestras assim. Ele fala, se vocês acham que a pandemia foi um desafio, imagina daqui a pouco, aproximadamente 5, 10 anos de agora, qualquer adolescente vai ter equipamento, conhecimento e acesso a produzir vírus na garagem deles, muito mais letais que corona. Como vai ser? Bom, eu não acredito, eu acho, para que colocar o foco nisso, né? Para que incentivar medo? Não, vamos ver que está gostoso. Então, turismo home office, a pandemia acelerou o futuro, né? A gente veja que a pandemia não vai
vai ter todas essas coisas boas que eu falei, mais inovação. Mas a pandemia não mudou o caminho do planeta, mas acelerou a digitalização. E olha que gostoso, eu tenho certeza que várias de vocês que têm destinos ou operadores, vocês já têm experimentado que vem galera mais relaxado, porque eles conseguem, um paulistano que antigamente gastava tipo 25% do dia no trânsito maluco em São Paulo, agora consigo ficar 3 meses em Floripa, só fazendo tipo 1 hora de trabalho, o resto do tempo fazendo surfar. Né? Então, realmente, o mundo, por muitas vezes, virou mais gostoso. Tem todas essas novas tendências de travel designer, turismo inclusivo. Ou amanhã, uma de nossas novos pesquisadores, o Wallace Soares, vão falar com vocês amanhã. Recomendo, claro, ver a palestra dele. Ele é turismólogo e futurista. Como se fala, a visão dele é bem interessante. A gente veja que o importante é facilitar acesso, abrir a cabeça das pessoas, facilitando infraestrutura e incentivo para isso acontecer. Novas plataformas de fazer negócio. Esse é um projeto que quem me conhece, são meus irmãos. Eles fizeram um bicicleta elétrico. Em 4 anos, eles venderam 40 mil bicicletas para 80 países, sem um préstamo no banco. É tudo crowdfunding e prosumers. Então, esse aqui, o prosumer, é o produtor que vira consumidor. O turismo e a aventura e todos os destinos de vocês também deveriam trabalhar. Onde, por exemplo, o Facebook é um exemplo de prosumer. Né? Todos nós que usa Facebook, produz para o Facebook também. E mesmo assim, vocês deveriam ver os destinos e ver o que vocês oferecem para a galera como uma maneira de, como eu uso prosumer. Convida os visitantes e os turistas para fazer parte ativa do dia a dia dos destinos. É muito importante no nosso futuro. E aqui tenho alguns exemplos que o mundo está mudando. Nova Zelândia e Inglaterra são alguns dos países mais frentex que estão falando: não vamos medir nossa felicidade ou sucesso em nossa PIB. Eles estão começando a buscar outras maneiras de medir o sucesso da sociedade, como, por exemplo, o bem-estar das pessoas, a saúde do povo, as vidas vividas que as pessoas se consideram felizes, resolvido, e não vinculado a só esse crescimento industrial e econômico que temos hoje. Então, eu sempre falo, para segurar relevância no futuro, você precisa ter inovação, espada, são proativamente buscar as novas oportunidades que está se mostrando, lembrando que nada está escrito em pedra, tudo podemos, cada um de nós, mudar, ter medição de riscos como um escudo, usar radar, estudos futuros, ligar o Peter, pedir uma palestra dele, não, e escanear o que está acontecendo na nossa vida, o que está mudando, e onde a minha máquina está em 10 anos, como essenciais. E esse cara é o pai de estudos futuros, é o Herman Kahn, e ele sempre fala que o mais especializado uma pessoa é em uma área, menos provável essa pessoa é de buscar a solução. Então, muitas vezes, o que vocês precisam para solucionar de maneira mais criativa é chamar uma criança ou chamar uma velhinha e entender a vida do lado dos olhos da criança ou da velhinha e que vai fazer essa pessoa feliz. Assim você vai buscar os novos, como se fala, os novos insights. E eu sempre fui suspeito a falar, mas eu acho que o Brasil tem todas as cartas na mão para ficar grande, realmente, porque o Brasil tem esse negócio de curiosidade e autocanibalismo, né? Antropofagia, que adapta tudo que vem da fora e faz aquela tropicalização. E esse é essencial, porque a destruição criativa e autocanibalismo é essencial no processo de inovação. E a minha palestra, ou meu conselho sempre para vocês aqui, que vêm aqui para ouvir, que fala ao gringo sobre o futuro. O melhor conselho que eu posso dar para vocês é continuar se questionando. E eu acho que a pandemia nos trouxe isso. Questionar nossas verdades. O que a gente veja como certa e nossas certezas é o mais importante de questionar para descobrir
que talvez tem outras certezas lá na frente que vai ser mais interessante. E por último, gerando alinhamentos e realinhamentos e desalinhamentos rebeldes, é proibido de proibir. Tudo que hoje talvez pareça que não está certo, pode dar certo pela manhã, então seguir se questionando é como muito importante. E a gente fala que a aventura é o novo pretinho básico. E aqui eu gosto de terminar hoje com uma quotação de Helen Keller: se a vida não é uma aventura audácia, ela falou, life is either a daring adventure or nothing at all. A vida tem que ser uma aventura total ou não vale a pena viver. E com essas palavras também vou fazer que precisamos realmente criar futuro e levar a humanidade para além dos limites conhecidos. E para isso precisamos todos vocês para reintroduzir e nos mostrar em cada vez mais maneiras malucas como a natureza tem para me oferecer. E quando eu volto em 5 anos, eu quero que todos vocês me consigam encaminhar aonde eu consigo comer coisas que vêm do planeta limpo do mal humano e que ele mesmo comeu o que eles queriam. Porque eu quero comer essa natureza, porque ele me faz fazer muito melhor que qualquer supermercado. E com essas palavras, vou agradecer a vocês e arrasa futuro. Obrigado. Valeu. E tem algumas perguntas? Vamos tocar ideia. Vamos. Tu viu quanto tempo demorou os aplausos? Sim, obrigado, galera. E desculpa para passar tempo, viu? Alguma pergunta? Obrigado, Peter. Parabéns. Obrigado Obrigado por estar aqui novamente, tá? Obrigado. Conta sempre comigo. Eu adorei. Obrigado. Bom, pessoal, esse é o Peter. Adicione o Peter no Instagram. Ah, perfeito, sim, por favor. Peter? Siga nossa Instagram e Facebook e tudo isso. Isso aí. Obrigado, Obrigado. Peter. Pessoal, só um